Nocautecast 75, mais uma edição do nosso podcast aqui sobre MMA, feito por fãs do esporte. Eu sou o Davi Carvalho, hoje é dia de tanta resenha como prévia, temos aí um evento que passou e agora temos um futuro, ó que coisa bacana. E antes de mais nada, me acompanhando aqui na bancada do Nocautecast, eu tô com o cowboy do Nocautecast, Gabriel Sater. Fala, Gabriel, meu amigo, como andam as coisas? Agora parece que estamos voltando aí a um ritmo como já tínhamos antes? Ô, Davi Carvalho, pois é, meu amigo, hein? Recebemos novidades aí que no final do programa eu vou comentar a respeito dos novos eventos que o UFC já marcou. Então parece que agora o cronograma deles está mais do que ativo e de volta ao normal. E a gente vivendo em quarentena, nada como ver novos eventos, né? E Cowboy, com a gente aqui uma participação especial, um dos nossos amigos aqui, dos parceiros. Como a gente tem vários parceiros que participam lá do nosso palpitão também com o canal Nocaute, que do Zé Augusto também é nosso parceiraço aqui. Hoje nós temos o Léo Salles, lá do MMA Pride Brasil, tá? O Cowboy, ele veio com a garganta quente, que eu tava vendo agora ele ali com o Lucas Mineiro na live, já tá aqui com a gente. Léo, muito obrigado por aceitar nosso convite, seja bem-vindo ao Nocautecast e boa noite, meu amigo. Boa noite, Davizão, boa noite, Gabriel. Cara, um prazer estar aqui com vocês, participando aqui do Nocautecast. Eu sempre acompanho vocês, assim, é bem legal o formato que vocês colocam aqui na rede pra galera que curte MMA, então vai ser um prazer fazer essa resenha com vocês, falando desses maiores eventos aí que vamos ter mais pra frente, o evento passado, e a live com o Lucas aí, a Semana Pride Entrevista que a gente tá tendo no nosso canal, pra quem ainda não conhece, o nosso canal ainda é o MMA Pride Brasil. Então a gente está nessa 11ª e última semana de entrevistas. A gente deu um ultimato aí por conta do fim na verdade, um afrouxamento que teve aqui na nossa cidade, aqui em Niterói. Então a gente está começando a meio que a vida está começando a florescer um pouco para cá. Então a gente decidiu dar um fim nesse Pride Entrevista, mas o canal continua. A gente vai manter um quadro também de entrevistas semanais lá também, e é um grande prazer estar aqui com vocês e debater esses eventos que vão ter mais pra frente do UFC, principalmente, né, da visão. Como você falou, hoje foi o penúltimo, amanhã é o último, né, que você acha que amanhã é o Pelé? Não, essa é a última semana, a gente ainda vai ter mais 4 convidados, então a gente tá fazendo assim, a gente tá preferindo no dia colocar aí, só no dia da entrevista, colocar quem é o convidado. Então, para quem estava acompanhando a live, a gente anunciou que vai ser o Pelé Land, né, na terça-feira, para quem está acompanhando o nosso Nocautecast agora. E para os outros dias a gente ainda está arranjando aí nos convidados, mas até sexta-feira a gente vai fechar esse ciclo, né, de entrevistas. Sim. No MMA Pride Brasil. Sim, maravilha. Para quem estiver ouvindo, aí corre lá no MMA Pride Brasil no YouTube. Cara, eles fizeram uma sequência de entrevistas bem bacana. Meu, vocês superaram, pra mim, me surpreenderam quando foi o Zuluzinho lá, eu achei sensacional, assim, tipo, eu falei, pô, a gente que, né, gosta de acompanhar entrevistas, assim, ele era um cara que tava tão off, assim, de todo mundo, e vocês trouxeram a toda, e até num momento bacana que ele começou a fazer aquelas disputas, né, de tapa lá na Rússia, acho que foi depois que ele fez isso, né, então, assim, foi muito legal, essa semana que passou, tiveram também quem que teve as duas brasileiras, né? A gente chamou Luana Dredd, né? A gente chamou a Luana Dredd. Isso, a gente chamamos a Luana Dredd e a Viviane Araújo, né? Que estão com lutas casadas, inclusive contra brasileiras. E as duas que a gente entrevistou esses dias, a gente também já tinha entrevistado elas em outras semanas, a Ariane Lipinski e a Jennifer Maia. Então, a gente fechou aí essa quadra aí de lutadoras que vão se enfrentar daqui a pouco, né? Muito legal. E também te agradecer, né, Davi? Porque você também participou lá da nossa Semana Pride Entrevista. Nós entrevistamos o pessoal que está fazendo diferença pro MMA, né, nas redes sociais, no YouTube. Então, o Davizão participou lá, representou o time do Nocautecast e foi um dos nossos entrevistados também. Falei mais que o homem da pamonha ali, viu? Nossa, aquele dia tava empolgado. Foi enfim. Top demais.
Nostalgicast. Olá, olá, saudações a todos os ouvintes, Fertita na área. Chegou a hora de falar da melhor época do MMA. E nessa edição de número 75 do Nocautecast, nada melhor do que relembrarmos o UFC 75, realizado em 8 de setembro de 2007 para um público superior a 16 mil pessoas em Londres. O card trouxe 2 vitórias brasileiras, de Gleison Tibau e do Rei da Marra Thiago Silva, que mantinha sua invencibilidade na carreira. Tivemos também domínio de Sheik Kongo para cima de Mirko Crocop, vitória do francês por decisão unânime. O Co-Main Event trouxe o confronto entre Michael Bisping e Matt Hamill, 2 ex-companheiros de time no TUF 3. O inglês, com 2 olhos e com Cecil Peoples pontuando, obteve uma vitória controversa por decisão dividida e levou seu cartel a 14-0. Na luta principal, Champion vs Champion. De um lado, o campeão peso pesado do UFC Quinton Rampage Jackson e de outro, o campeão da categoria dos médios no Pride, Dan Henderson. Ao final de uma dura batalha de 5 rounds, Rampage unificou os cinturões vencendo por decisão unânime. Uma curiosidade acerca desse evento é que ele atingiu uma marca muito significativa. Nos Estados Unidos foram 5,93 milhões de televisores ligados durante o combate principal, quebrando o recorde de audiência entre eventos de MMA, que pertencia ao evento UFC Ortiz vs Shamrock 3. Um abraço a todos e até o próximo Nostalgicast. UFC Fight Night Woodley vs Burns, que rolou na semana passada, um baita evento aí pra quem gosta de MMA. Foi dormir de orelha quente ali, foi até difícil, aquele evento que é difícil pra você pegar no sono depois, tem muita adrenalina. Cowboy, o que você achou do evento? Bacana? Nota aí, nota 5, o que você achou? Davi, vou te falar, um evento UFC Fight Night, eu achei um evento excelente, porque várias lutas acabaram antes do tempo regulamentar, né, várias surpresas. Adorei que a Mackenzie Dern finalizou, né, tava preocupado na luta com ela ali, ela mexendo um pouco a cabeça no box, Hannah Cifers enfiando uma mão pesada às vezes nela, então assim, tá torcendo muito por ela, né, porque teve neném há pouco tempo, a gente sabe a dificuldade de criar uma família, então tava torcendo de fato por ela e fiquei muito feliz, viu? Mas assim, o evento foi muito bacana e claro, né, a cereja do bolo do evento, a gente vai falar com muito mais calma disso, Durinho arrebentou na luta principal, né? Boa. Ô Léo, esse evento, a impressão, a gente já até comentou isso em outras vezes aqui no Nocautecast, que a impressão que a gente tem parece que devido à situação que o UFC tem, né, questão da pandemia, os lockdowns nas respectivas cidades, as dificuldades de ter gente ali ativa, meio que o plantel do UFC meio que tá limitado, né, a gente tem essa impressão, a gente não fala, não tem contato com os matchmakers e com o Dana White, mas a gente imagina que seja alguma coisa assim, né, mas independente disso, tem tido bons eventos, né? Parece que a gente, se pudesse manter essa média assim, então será que você tem essa impressão dessa limitação, né? Entre aspas, que o UFC possa ter e com relação aos cards que tem tido, né? Depois desse período da pandemia. Concordo contigo, Davi. Eu acho que o UFC tem tido essa limitação por conta desse calendário que bagunçou não somente para o UFC, mas para o mundo inteiro aí dos esportes. E, falando assim, sinceramente, os atletas que não aceitam essa situação de se colocar para lutar, enfim, muitos não estão preparados para poder lutar, alguns, inclusive, não estão treinando, estão em casa, sem fazer nada, por conta aí de academias fechadas, entre outras questões. O UFC fica limitado em escolher os atletas. A gente já teve aí, pelo menos aí 1 ou 2 atletas que já vão lutar em 10, 15 dias. A gente teria o Kevin Holland, por exemplo, lutou 2 semanas atrás, ia lutar na semana seguinte, ele acabou tendo problema físico. A gente vai ter mais alguns atletas mais para frente que vão lutar. A gente teve o próprio Durinho, que lutou em Brasília e já estava disponível para lutar agora.
Então o UFC está contando aí para quem está com mais disposição para poder se colocar à frente. E quem leva vantagem nisso são os lutadores que pelo menos estão nos Estados Unidos. A gente sabe que por conta dessa confusão toda de pandemia, os Estados Unidos fechou por um tempo o seu espaço aéreo, não deixou ninguém de fora chegar por lá, e só quem estava nos Estados Unidos que estava tendo essa chance de participar até isso meio que afrouxar por lá e voltar com os eventos para os atletas de fora. Então, na próxima semana já teve esse evento agora em Las Vegas. O Augusto Sakai, por exemplo, estava aqui em Curitiba, lutou em Las Vegas. Semana que vem, a gente acabou falando da Luana Dredd, da Ariane também. As duas também estão aqui no Brasil e vão lutar lá em Las Vegas. Então, isso aí está meio que melhorando, vamos dizer assim. E um outro ponto é que a grande parte das lutas que estavam casadas em eventos anteriores, elas estão sendo remarcadas para agora. Isso. Não está tendo assim, tantas novidades assim relacionadas, principalmente às atletas de ponta. A Jéssica Andrade foi remarcada a luta dela contra a Rose Namajunas do UFC 251. Então, a limitação eu acho que existe sim. Eu acho que o UFC está tendo muito trabalho para fazer esses cards, tanto que estão anunciando boa parte dessas lutas ali faltando uma semana ou menos para começar o evento. Até mesmo o local da luta ficou em suspense, né? Se a Comissão Atlética ia liberar o UFC realizar o evento no UFC Apex, né? E pelo menos até esse evento do UFC 250 está garantido, a gente não sabe para os próximos ainda. Então tem essa limitação sim, né? Eu acho que é uma complicação que o UFC vai ter que resolver isso durante o tempo aí, esperar, lógico, as coisas acalmarem um pouco, afrouxar um pouco mais aí para conseguir outros atletas de fora. Mas é isso, assim, e os eventos têm sido muito bons, assim, eu tenho gostado das atuações dos atletas. Para mim, a grande questão era a questão física. Eu realmente estava na dúvida, assim, quando eu ia palpitar em relacionado a alguma luta, sobre o aspecto físico da preparação dos atletas, e o que tem me surpreendido positivamente a atuação de vários deles. E nesse último evento em Las Vegas foi bem legal, que tivemos aí muitas lutas terminando antes antes aí dos 15 minutos, 25 minutos. O Durinho foi muito bem também na parte física durante boa parte da luta, foi bem legal. Isso, como você bem falou, esse evento ele começou bem empolgante, né? No entanto que as 4 primeiras lutas já terminaram pela via rápida, tiveram TKO, finalização ali. Então foi um evento que começou bem rápido, bem ritmo assim, bem acelerado. Cowboy, algum destaque aí que você tenha pra gente começar a falar, de repente no card preliminar ali, ou no principal? O que você me diz desse evento? Davi, como você comentou, tem muitos destaques, porque, né, muitas lutas acabaram de uma forma inesperada, rápida, né? Você viu que o Jamal Hill bateu o brasileiro Clidson Abreu de uma forma muito rápida, né? 1 minuto e 51 no primeiro round. E assim, super técnico, ele também é bem grande para a categoria. Fiquei curioso para ver ele, que é invicto ainda, né? Não dá para não comentar também do Brandon Royval, né, que venceu o duríssimo Tim Elliott. Eles ganharam a melhor luta da noite pelo Dana, mas assim, o Dana disse que ficou super preocupado, porque teve várias outras lutas muito boas, né? Que ele ficou assim, até na hora da conferência de imprensa pós-luta, em dúvida, né? Ali ao vivo ele estava em dúvida. Será que eu escolhi a luta certa? Jornalistas brincando com ele, porque foi um evento de altíssimo nível, né? Tem outros para falar aqui, mas eu não quero falar de todas, porque quero deixar nosso convidado especial aí poder debater. Mas como eu disse, no principal também a Mackenzie Dern me impressionou muito. Tem muita gente pra gente comentar desse evento. Boa. Léo, algum destaque do preliminar que você queria comentar entre essas lutas? Do preliminar, eu concordo com o Gabriel relacionado à performance do Jamal Hill. Era um cara que a gente já tinha visto ali começando no contender, um cara invicto. Pegou o Clidson Abreu, um cara um pouco mais rodado, e eu achei que o Clidson fosse dar um pouco mais de trabalho, né? E não foi isso que a gente viu. A dominância em pé do Jamal Hill impressionou ali desde o começo. O Clidson, logo ali no
primeiro e segundo golpe do Jamahal já tinha sentido e foi complicado para ele se manter em pé, tentou de alguma forma derrubar, já meio grog, e o Jamahal, vamos ficar de olho nele aí, porque é um cara que promete bastante nessa divisão aí dos meio pesados, um cara bem esguio, gostei demais assim, da atuação dele. Um outro destaque legal, acho que foi a vitória cachapante da Katlyn Chookagian sobre a Antonina Shevchenko. Na verdade, essa luta é meio discrepante, assim, o UFC tem hora que dá uma louca dessa, e eu acho que é um pouco daquilo que a gente falou anteriormente relacionado à limitação das lutas, né? Porque a Katlyn Chookagian é número 2 do peso mosca, enquanto a Antonina Shevchenko é número 12. E a Chookagian acabou de lutar pelo cinturão contra a irmã da Antonina, que é a Valentina, né? Que é a campeoníssima dessa divisão. E sinceramente, assim, em termos de ranking, não fazia muito sentido ter essa luta. E o que se comprovou na prática, a Katlyn Chookagian dominou do início ao fim. Eu acho que o primeiro round, sem brincadeira, eu vi 10-7 aquele primeiro round. Ela ficou por cima da Antonina Shevchenko por mais de 4 minutos e 25 segundos. Então, foi um domínio completo de ground and pound, tentando finalização. Foi uma surra, tremenda de uma surra, e a Antonina Shevchenko, que tem que melhorar demais ainda, pelo menos no contexto do MMA. A gente sabe que ela é uma excelente striker, mas só ser excelente striker numa categoria, no esporte como é o MMA, é complicado. Então ela foi doutrinada, como diria meu amigo Rodrigo Tanuri, contra a Katlyn Chookagian. Isso que a Antonina Shevchenko era na casa de apostas, era favorita, né? Bem favorita, por sinal. E um outro destaque, na verdade, um pouco negativo, na verdade, foi a derrota do Louis Smolka, né? Tudo bem que o Casey Kane é um cara que vem mostrando muitas qualidades já dentro do UFC, e o Louis Smolka parece meio perdido, assim, ó. Eu acho que ele não consegue mais se encontrar no esporte, desde que ele saiu dos monstros. Ele viveu uma boa fase lá e depois começou a perder lutas aí que geralmente eu acho que ele não perderia. É um cara que tem até porte, talvez para ser peso galo, mas não aguentou, foi finalizado facilmente pelo Casey Kane, que é um cara que também que a gente tem que ficar de olho aí nele. Então, esses são, do card preliminar, esses são meus destaques, Davi. Boa, Léo. O Smolka, realmente, ele é um cara que a gente via como um promissor, assim. Era um cara que dava trabalho pra todo mundo. Tudo bem que nessa luta também, por mais que tenha sido o primeiro round ali, a finalização, mas a gente tava esperando um pouquinho mais, né? A gente sempre tá esperando mais do Smolka. Cowboy, a gente falou aí do preliminar de uma forma até bem, o Léo trouxe ótimos destaques aí, só pra também comentar, a gente tinha falado nessa do Elliot, do Royval, foi a performance uma luta da noite, pra comentar do card preliminar, né? Cowboy, e no principal ali, você começou falando da Mackenzie Dern, né? E foi também, essa luta também ganhou bônus, né, Cowboy? Ela cantou a bola antes do evento, hein, Davi? Ela falou, vou ganhar esse bônus. Isso que é a pessoa que tem a lei do segredo na cabeça, né? Mentalizou, tanto que conseguiu, né? E foi a primeira brasileira, ou melhor, a primeira atleta feminina da história do UFC a finalizar uma luta por uma finalização pelas pernas, né? Um leg lock, perdão. Então, assim, muito feliz por ela, como eu disse. Tem também, né? Tem que levantar também aqui o Roosevelt Roberts, que é um cara duro pra categoria lá, é um moleque que veio do Contender Series, se não estou enganado. Ele tem uma complexão física bem interessante, ele é bem esguio, bem alto, né? E mostrou técnica pra caramba pra finalizar lá o Brock Weaver. Eu fiquei impressionado com eles, né? Confesso que também, né? Não quero falar de todas as lutas para não ficar um pouco prolixo, né? E fiquei feliz pelo Sakai também, embora tenha voltado no Blagoy pela maior experiência, né? O brasileiro ali conseguiu essa vitória, foi importante para ele. E o Blagoy vem sendo assim uma escada na categoria, né? No top 15, assim, eu vejo. Que ele tem muita resistência, mas a sua estratégia, seu engajamento pela vitória, assim, eu tô achando cada vez pior, entendeu? Ele daqui a pouco, né, pode ser cortado do UFC, porque mesmo tendo uma experiência, tendo nome, né, que vem do Sambo e tal, já bateu o Fedor, ele cada vez mais vem sendo uma escada. Boa, Cowboy. Léo, algum destaque desse principal aí a gente tem que você possa falar? Com certeza, esse card principal foi bem legal, assim, de ver alguns nomes, assim, que
eu já estava esperando que fosse aparecer e fosse até ter boas performances. Foi primeiro o caso da Mackenzie Dern, que precisava de uma vitória aí para poder voltar aí ao caminho, né, voltar ao caminho aí das vitórias, e foi bem interessante por conta do sufoco que ela passou no começo da luta, né? Acho que ela talvez não fosse esperar que a adversária, a Hannah Cifers, fosse levar ela para grade, fosse ali ficar, estava encaixando os melhores golpes. E acho que a Hannah Cifers, na verdade, deu um mole danado, assim, porque ela ensaiou primeiro juntar na Mackenzie, aí a Mackenzie quase botou para baixo. Aí eu falei, pô, ela não vai fazer isso de novo. Se for para baixo com a Mackenzie, já era. Ela vai de novo, uma segunda vez, se embola com a Mackenzie, e aí a Mackenzie consegue derrubar, e aí a gente viu como é que foi, porque depois ela não conseguiu sair da armadilha, com um belo leg lock ali, que rendeu para ela um prêmio aí da noite. Então a Mackenzie, ela vai ter que, né, nessa questão aí de ser mãe, vai ter que saber trabalhar bem essa parte, né, de uma atleta de alta performance e ao mesmo tempo cuidar bem da filha, enfim, porque não deve ser, imagino que não seja muito fácil assim, né, ficar longe da filha que acabou de nascer, enfim. Então, para ela vai ser bem legal esse momento, e ela tem que evoluir bastante ainda no jogo em pé, que contra a Hannah Cifers ela passou um certo sufoco. Eu concordo com o Gabriel relacionado ao Blagoy Ivanov. É um cara que acho que já virou porteiro da categoria. Para mim, antes era o Andrei Arlovski, né? Qualquer promessa, assim, um jovem promessa, era colocar para enfrentar o Arlovski, que agora parece que o Blagoy Ivanov está virando um desses, mas ele faz sempre lutas duríssimas, assim. Eu vi vitória do Augusto Sakai. Para mim, ele venceu o segundo e o terceiro round. O primeiro, para mim, o Ivanov tinha levado a melhor, mas foi uma luta equilibrada, assim. Foi uma luta difícil de pontuar, principalmente o segundo round, que lá nas estatísticas do UFC, de golpes significantes, eles ficaram empatados no segundo round. Então, poderia ter tanto ir pro Ivanov quanto pro Sakai. Só que teve um juiz lá que deu 30-27 pro Ivanov, né? Isso aí eu já achei meio fora da curva os 3 rounds pro Ivanov. Mas foi uma vitória importante pro Sakai, um cara que, apesar de ser jovem, mas é um cara já tá experimentado dentro do esporte, já foi do Bellator, tá indo bem agora no UFC, mas eu acho que vai colocar pelo menos dentro do top 10 aí. Só faltou ele ser um pouco mais vocal ali no final da luta, né? De chamar alguém ali mais imponente, enfim. Acabou sendo entrevistado pelo Cormier, ele podia ter feito uma graça, mas não faz muito o estilo do Sakai tentar fazer um trash talk, enfim. Mas foi legal essa vitória dele. E a luta bem empolgante do Billy Quarantillo contra o Spike Carlyle, cara. Fiquei impressionado pela forma como os dois lutaram. Uma luta bem empolgante, assim, legal de se assistir. 2 caras aí que estão chegando agora no UFC. O Quarantillo acabou com a vitória, mas bem legal, assim. O Spike Carlyle perdeu, mas é um cara de se ficar de olho aí. Até brinquei com o Tanuri em off, né, na nossa resenha no meio Praia de Brasil. Falei, cara, esse daí é um novo Clay Guido, né? O cara, ele é doidão, assim, ele foi com máscara da peste negra pra pesagem. O cara já tá começando já a botar as manguinhas de fora aí pra virar algum meme aí futuramente. E a diferença que faz o carisma também, né? Porque o Quarantillo, ele venceu a luta e no dia seguinte eu só ouvia falar do Carlyle, todo mundo falando na rede social, colocando meme do cara, e teve até a situação lá, né, que ele virou as costas ali. Durante a luta, ele virou, tipo, e uma coisa curiosa, eu cheguei até a pensar nisso durante o evento, os corners, alguns corners estavam dando muito, batendo palma, né, durante as lutas, assim, tipo, vamos, batendo palma, tipo, pra incentivar o lutador. E eu cheguei, como eu gosto de acompanhar os eventos, logado ali no Twitter, fazendo comentário, postando, e eu cheguei a pensar em colocar isso, falando, toda hora que alguém bate a palma, eu acho que são os 10 segundos finais. E foi isso que parece que aconteceu. O Carlyle ali ouviu umas palmas, achou que tinha meio que acabado a luta, virou as costas.
né? E o Quarantilho veio, e por sorte não foi um golpe tão efetivo ao ponto de mudar o momento da luta, mas foi perigoso, né? Pois é, foi perigoso aquilo ali. Como você falou, tudo que se pode ouvir agora é bom a gente aproveitar um pouco, né? Porque enquanto não tiver público, a gente vai saber como é que funciona ali na miudez. Os corners, os comentaristas, enfim, galera que vai estar ali trabalhando. É interessante, assim, assistir o UFC dessa forma, né? Lógico que a gente já tinha acompanhado no TUF, talvez aí no Contender Series também, a gente meio que já tinha uma ideia, mas não dessa clareza toda, né? Teve até aquela Esparza no evento passado, ela disse que estava ouvindo o Cormier falando dela, que ela né? devia fazer diferente. Então, até essas situações são novidades, não só para quem está assistindo, mas também para os atletas que estão ali, né, no meio daquela adrenalina toda e ainda conseguir ouvir vozes diferentes que não sejam seus corners, né? Exatamente. Bom, a gente pode então para a luta principal da noite. Pela categoria meio médio, Tyron Woodley versus Gilbert Burns. E que apresentação do Durinho, né? Uma apresentação que ele já tava como azarão, muita gente, pelo menos no palpitão lá do canal Nocaute, acho que ninguém foi de Durinho. Acho que o Messi Orsano deve ter ido, mas um ou outro. Cowboy, baita luta, baita performance do Durinho, né? Que evolução que teve o brasileiro. A gente pode também levantar a situação também do momento do Woodley. Mas o que você achou da luta, da performance do Durinho? É um baita nome entrando aí no meio médio, né? Top 5. Davi, vitória fantástica, maior vitória da carreira do Durinho. Eu confesso que a grande maioria das pessoas que eu vi em todos os sites de MMA, no nosso palpitão, ninguém dava essa luta pro Durinho. Eu mesmo fui de Tyron Woodley, achei que ele ia manter em pé, teria o poder de nocaute, ter a trocação melhor. Durinho evoluiu muito, vindo uma crescente absurda. É a prova que tem lutadores que quando sobem de categoria, tem uma outra realidade no novo peso. É a prova disso com o Durinho, entendeu? Ele tá muito mais feliz, tá muito forte. Fisicamente, o Tyron Woodley é um espécime, né? Ele é altamente forte, explosivo, tem uma complexão física invejável. E o Durinho parecia até mais tão forte, tão grande quanto ele, assim, né? De tamanho. Nem parecia que o Durinho lutava no peso abaixo, sabe assim? Então, assim, é a 6ª vitória consecutiva do brasileiro. Eu tô muito empolgado com o que virá a seguir para ele. Eu acho que tá num timing muito bom, porque se manter ativo no caso dele foi excelente. E ele bateu grandes nomes até agora, né? Desde que ele bateu o Alexei Kuchenko, que era um cara invicto na época, duríssimo, né? Que vinha da trocação, vinha da luta em pé. Ele tendo como base o seu jiu-jitsu, né? Como arte mãe, assim, tem mostrado uma trocação cada vez melhor. Bateu o Kuchenko, bateu Gunnar Nelson, depois bateu o Demian da forma que bateu. Nem o ex-campeão Tyron Woodley conseguiu nocautear o Demian. Então, assim, estou de queixo caído com o brasileiro. Tô curioso para ver em qual colocação que ele virá agora com a nova readequação do ranking, né, do UFC. E assim, ele tá certíssimo em pedir o title shot. Eu sei que eles treinam junto, ele e o Kamaru, né, tem uma relação de amizade, mas ele tem que pedir mesmo, porque nesse momento, como o Léo comentou, tá tudo muito incerto. A gente sabe, com a pandemia, com a quarentena, tá tudo esquisito, a gente não sabe como é que estão os bastidores, né, das negociações no UFC. E numa dessas, se faltar adversário, não conseguir fechar lá Jorge Masvidal, será que o UFC vai querer casar o Colby de novo já? Se bem que foi uma luta muito apertada, né, entre o Usman e Colby, e foi uma lutaça. Mas assim, o xaropinho do Colby, se o Durinho não pegar a disputa de cinturão por algum motivo, ele tem que pegar o Colby, viu? E desculpa, entreguei aqui, né, meu matchmaker da casa, Davi, perdão. Boa, Cowboy. Ô Léo, a gente pensando aí, a gente teria muito o que falar também do Durinho, né? Surpreendeu tanta gente, né? Foi tão bacana de ver, a gente gosta tanto. Ó. Foi aí, Cowboy. Entrou um violão maneiro aí, ó. Desculpa, Davi, achei que tivesse mutado aqui, tava só em cima, cara. Eu fico ouvindo, estudando aqui. Foi mal, galera. Ai, que vergonha. Desculpa. Não, imagina. Puta merda, Davi, desculpa. Imagina. Foi mal, cara. Vergonha. Valeu. Não, é que isso, pô. Quem é músico é assim mesmo, pô. Léo, a gente falando aí do Tyron Woodley, claro que a gente teria aí horas pra falar do Durinho. É muito gostoso a gente ver uma evolução de um atleta, ainda mais quando a gente tem a questão que aproxima a questão cultural, né, regional, por ser brasileiro também. Mas a gente pensando de Tyron Woodley um pouquinho, aí é um lutador também que
todo mundo sabe das capacidades dele, sabe o quão tá bom o Durinho por ter passado um Tyron Woodley, mas também a gente pode pensar em momento aí, porque eu vi até uma declaração do Tyron Woodley falando que quando ele notou ali que ele sangrou durante a luta, ele entrou ele teve algum tipo de paz interior que entrou nele ali. Eu não sei o que isso quer dizer muito, mas de qualquer forma, o que a gente consegue aí tentar, né, colocar aqui em discussão com relação ao Tyron Woodley? Tudo bem que é um cara de 38 anos, ele tem uma história enorme no MMA, um grande nome aí nos meio médios. Qualquer um que imagina aí entrar nos meio médio, imagino que não sei se vai ser o caso dele sair do top 5, mas qualquer um que pensar em pegar um Tyron Woodley pela frente sabe que é bucha. E o que a gente pode tirar disso, Léo? O que você acha do futuro do Tyron Woodley aí? O que representou pra ele essa derrota? Davi, eu acho que tem muita gente fazendo alarde relacionado ao futuro do Tyron Woodley, né? Por conta dessas 2 derrotas seguidas. Tem muita gente já falando que já tem que se aposentar, porque já tá com aí 38 anos, já não tem o mesmo gás, não tem a mesma performance. Mas eu acho que talvez é mais a questão da cabeça, né? Ele já declarou em algumas entrevistas, depois que ele perdeu o cinturão, que ele passou por um processo de depressão. Então a gente sabe que depressão é uma parada bizarra, sabe? Pra quem sofre de depressão, dependendo do grau, pra pessoa sair é difícil, assim. Então ela tem que ter um acompanhamento e tudo mais. E eu acho que no caso da luta, essa coisa da paz interior, eu acho que na verdade foi um momento de... eu acho que ele meio que não acreditou no que estava acontecendo com ele na luta. E aí ele ficou meio vagando, assim. Eu acho que a paz interior que ele quis dizer era isso, né? Eu acho que ele ficou meio que vagando, não sabia o que fazer e se estabilizou, não conseguiu evoluir durante o combate. Mas eu acho que muito por conta dessa atuação dele se deve ao que o Durinho fez. Sim. Porque o Durinho, desde o princípio, ele foi o agressor o tempo inteiro. Ele não deu espaço pro Tyron Woodley ao menos achar a distância, de se movimentar da forma como ele queria, como a gente viu nas lutas dele contra o Stephen Thompson, por exemplo, ou na luta dele contra o Demian Maia, que ele sabia muito bem a dimensão espacial que ele se encontrava no octógono e conseguia desferir os melhores golpes, né? A gente sabe que a mão direita dele é poderosíssima. Então, eu acho que o Durinho fez a estratégia correta. Ele imitou entre aspas aqui, tá? O que o Kamaru fez, né, em termos estratégicos, que era sufocar desde o princípio o Tyron Woodley. Então, essa acho que foi um pouco ali, não sei se foi surpreendido nesse sentido americano, de ver o brasileiro, que talvez ele fosse achar que ele viria mais para um jogo de luta agarrada, né, pro Durinho ser aí do jiu-jitsu, enfim, tem mostrado uma certa evolução também em alguns aspectos no wrestling, mas o Durinho foi muito bem na trocação, como a gente tem visto, né, nessas últimas 5 lutas, pelo menos, dele aí nos meio médios. O Muay Thai é afiadíssimo, então eu acho que foi um pouco disso aí. Eu acho que o Durinho mexeu com a cabeça dele também, e o Tyron Woodley daqui pra frente, eu acho que ele ainda continua como, eu acho que não vai sair desse top 5, mas ele ainda vai continuar tendo lutas importantes. Não sei se faria uma trilogia com o Thompson, enfim, que eu acho que seria uma luta, não dá mais pra... Se 2 já foram, assim, difíceis de assistir, né? 2 disputas de cinturão que foram complicadas. E ele vai ter, eu acho que daqui pra frente, eu acho que ele vai ter uma repensada no que ele podia ter feito diferente. Então, eu acho que o Woodley ainda continua sendo um cara relevante, sim, mas não crio esse alarde todo em relacionado a já ter que largar, enfim. Eu acho que ele vai continuar indo dentro dessa divisão como sendo um cara perigoso por conta dele ser um atleta ainda bem racional, um cara que pensa na hora que for atacar. Aí, lógico que ele tem que ter um outro adversário que faça o que ele gostaria de fazer, que ele gostaria que fizesse na luta para ele, em vantagem para ele. Para ele poder se movimentar melhor, soltar os melhores golpes, porque nesse jogo de pressão ele não tá indo muito bem, como a gente viu contra o Kamaru Usman e contra o Durinho. Boa, Léo. Ô, Cowboy, e pra gente finalizar também esse evento, já que a gente já tá em cima do horário,
a gente sempre pensa, né, que MMA não é uma matemática, não dá pra você imaginar, esse venceu do outro, então quando encarar aquele outro vai ser assim. A gente fala muito, né, que dos estilos fazem luta, então dependendo de estilos, né, singular ali de cada lutador, você imagina o que daria, o que resultaria contra um determinado outro, né? Por mais que a gente seja ali, um é mais predominante no boxe, o outro é mais predominante no jiu-jitsu, mesmo assim a gente tem muita coisa a considerar, né? E se a gente for pensar aí que o próprio Tyron Woodley venceu o Wonderboy, que é como todo mundo imagina que seja um dos melhores strikers da categoria do meio médio, e o Durinho venceu o Woodley exatamente nessa questão da luta em pé, né? Como que a gente pode tirar disso aí? Foi mais na estratégia do Durinho mesmo, dessa questão que o Léo falou da pressão, porque também é uma estratégia bem complicada você imaginar que é um cara que não tá acostumado a lutar 5 rounds, pegar um cara veterano e pensar, não, eu vou pra cima dele só fazer pressão. Como que a gente vê essa questão dos estilos? Como que você encara isso aí, o Cowboy? Ótima pergunta, Davi. Primeiramente, temos que levantar que o gás do Durinho estava um gás invejável, né? Ele manteve a pressão, manteve a trocação. Ele quase nocauteou o Woodley no começo do primeiro round, lá, né? Naquela primeira primeiro cruzado, entendeu? E eu acho que foi e eu acho que aquele momento no primeiro round ali foi um divisor de águas pra luta, porque parece que foi dali pra frente que o Durinho falou, cara, eu consigo, eu posso, então eu vou continuar, não foi? Exatamente, a confiança dele subiu lá pra cima, e o próprio Woodley já tomou falando em gás, né, já comeu um gás dele violento, ficar por baixo do Durinho ali, com aquele peso todo, né, de um faixa preta como o Durinho, que sabe pesar, sabe usar seu peso, entendeu? Ele ficou ali desgastando mesmo o ex-campeão, e assim, se for analisar, o Tyron Woodley era um ser inquedável, né, antes do Usman, e agora foi quedado pelo Durinho. Sim. Você vê que, né, essa matemática como você colocou, e o que eu acho também que fica na cabeça do ex-campeão? Ele tá trocando com o Durinho. O Wonderboy é um exímio trocador, contra-golpeador, um dos melhores strikers do mundo, até George St. Pierre sempre falou sobre isso. O que acontece? Ele sabia que ele não teria como levar ele pro chão, que o Thompson não ia pensar em quedar Tyron Woodley. Já o Durinho tinha essa pulga atrás da orelha, que é um cara que se for pro chão vai dar trabalho pro Woodley, porque é um faixa preta refinadíssimo. Então assim, ao mesmo tempo que ele trocava, ele tinha que ficar esperto que qualquer brecha o Durinho podia levar ele pro chão. E dito e feito, algumas situações ele foi muito bem no double leg, soube quedar na hora certa, entendeu? E ele fez uma estratégia perfeita, né? Ele bateu no cara em pé, bateu no cara no chão e no wrestling ele conseguiu quedar, né? Coisa que o Woodley, All-American 2 vezes, não conseguiu fazer. Então assim, nessa sua matemática, eu fiquei pensando o seguinte, Davi, né? O que será de Tyron Woodley agora? Com a confiança abalada, ele falou que ele não travou, mas eu não vi nem o resquício ali. Não falou, lógico, Durinho, todos os méritos pro Durinho. Mas o Woodley, eu achei ele muito, né, como eu disse, é mérito do Durinho também ter tirado essa confiança do americano. Mas eu não vi sombra de Woodley nessa luta do que a gente viu no passado, entendeu? Então assim, lógico que o timing, né, tem 38 anos, ficou um tempo, passa 1 ano e 2 meses afastado, né, faz 1000 outras atividades, é rapper, a gente não sabe como é que ele dedica, como é que é a ética de trabalho dele quando não está em camp. E agora que eu te pergunto, com essa categoria super cheia de leões, se ele pega o Tyron Woodley, pega o Leon Edwards, na crescente que o Leon Edwards está, meu amigo, ele não aguenta o Edwards, entendeu? Então ele vai ter que pensar o quê? Baixar a confiança dele, baixar o querer dele, vai ter que pegar adversários lá para baixo, tipo Michael Chiesa, Rafael dos Anjos. Ele que é um cara vaidoso, quero ver como é que ele vai se portar em relação a isso. Porque se ele perde pro Chiesa e perde ou pro Rafael dos Anjos, que não é demérito nenhum, né? Rafael é ex-campeão peso leve. Mas assim, a confiança dele 3 derrotas consecutivas vai acabar com a carreira do Woodley. O matchmaker da casa. Olá, meus amigos do Nocautecast, aqui é o Gabriel Satter com o matchmaker da casa. Eu vou ter a honra de casar a próxima luta do Gilbert Burns, o Durinho, que teve uma performance avassaladora no último final de semana. Ele arrebentou Tyron Woodley em todos os quesitos da luta, em 5 rounds, e agora deve com certeza entrar no top 5, no mínimo, né, do ranking do UFC na categoria peso meio médio. Ainda não foi atualizado o ranking, então estou apenas fazendo uma suposição aí que deve ser, né, de repente 3º lugar, 4º lugar, enfim, vamos ver o que ele merece. A partir disso, eu casaria a próxima luta dele contra o Colby Covington.
não é nenhuma novidade porque ele pediu mesmo essa luta se não fosse pegar o Kamaru a seguir. Eu acredito que o UFC vai fazer Kamaru Usman contra Jorge Masvidal. É a luta a ser feita e com isso o Colby Covington fica sem adversário, né? Tyron Woodley deve pegar aí e o Leon Edwards, e com isso o Colby seria a melhor opção nesse momento, até para o Durinho sacramentar a sua vaga como próximo contender desafiante ao cinturão depois dessa luta que vai ocorrer em julho, pelo que parece aí. Tá meio atravancada, mas vai rolar. A próxima luta que eu vou casar é do vitorioso brasileiro Augusto Sakai, que bateu Blagoy Ivanov na última luta e assumiu com certeza, no mínimo, né, o 12º lugar na categoria peso pesado. E o que eu vejo a seguir para ele? Algumas opções, mas eu casaria ele contra o Alexei Oleinik, que é o número 10 do ranking, uma luta boa para ele garantir em pé, né, a distância, ganhar na trocação e assumir a 10ª colocação numa próxima luta, né? Claro que tem o Walt Harris, é o número 9, mas é um cara mais perigoso em pé, é explosivo, quase nocauteou o Alistair Overeem se não tivesse morrido no gás. Então assim, eu iria de Alexei Oleinik para ter um risco menor e já entrar no top 10, né, um passo de cada vez, conseguindo cada vez mais pegar experiência dentro do cage. A próxima luta que eu vou casar é para Mackenzie Dern, americana / brasileira, que venceu no último final de semana também, uma chave de perna lindíssima, e agora vem crescendo na categoria, ainda não está no ranking, e com isso eu casaria ela contra Karolina Kowalkiewicz, que não está ranqueada ainda. E por que isso? Porque a Kowalkiewicz tem muito nome, está num momento muito difícil da carreira, que seria bom para Mackenzie Dern. E a Carolina não tem um jogo de chão bom, então a Mackenzie conseguiria com certeza quedar a polonesa e com isso ter uma grande chance de finalizar também e ganhar mais experiência, ganhar mais uns dólares a mais, tudo ia ajudar na carreira dela com certeza até ela chegar no top 15 ali, porque a 15ª colocada nesse momento é a Amanda Ribas, que acabou de bater a Mackenzie Dern na sua penúltima luta. Então vale a pena a Mackenzie pegar um pouco mais de experiência antes de pegar uma ranqueada e ir devagarzinho na sua subida pelo ranking. Os últimos 5 episódios do Nocautecast são disponibilizados em agregadores de podcast para todas as plataformas, Android, Apple, e também temos a nossa playlist no Spotify. Agora, se você quer conferir um episódio mais antigo ou até maratonar todos os episódios, em nosso canal no YouTube tem desde o primeiro. E se você é um Nocautecaster mesmo, eu aposto que já nos segue no Nocautecast no Instagram. Por lá colocamos as principais notícias do mundo do MMA. UFC 250, Amanda Nunes versus Felice Spencer, que vai rolar agora dia 6, que vai ser no mesmo evento, né, porque ainda não, agora o UFC vai ter que manter nesse Apex. A gente tem algumas novidades mais pra frente aí que o Gabriel Satter vai trazer, mas vai rolar ainda lá no Apex, e a gente acabou esquecendo de falar desse evento que a gente comentou agora, que nesse local que eles fizeram essa luta, eles usaram aquele padrão de octógono um pouquinho menor, né? O UFC tem 2 padrões ali de tamanho de octógono e ele consegue adaptar dependendo onde ele vai fazer o evento. Se ele vai num evento onde o tamanho ele é mais reduzido, eles usam o menor. Eu não sei o tamanho, acho que é 7 metros o menor, aí 9 o maior, alguma coisa assim. Eu não sei o tamanho, mas são 2 formatos. E nesse Apex é onde geralmente eles fazem ali o Container Series, né? Que é o padrão menor. E até a gente levantou bastante essa coisa, principalmente lá no grupo do Nocautecast, lá dos fãs de MMA, a gente falou muito, né? Pô, quero sempre agora os eventos nesse octógono menor, porque o evento passado foi bem bacana. Mas vamos aqui começar nesse evento 250, bem bacana também, tem muita luta, como a gente falou, dentro das possibilidades que o UFC tem. Eu gostei bastante dos casamentos. Tem até a primeira luta ali que vai abrir a noite, que é uma luta entre o Herbert Burns, o irmão do Durinho, que vai encarar o Evan Dunham, que também é uma luta que foi no peso casado, deixa eu ver, eu tenho aqui anotado, 68 quilos, né, porque provavelmente eles precisaram de uma luta, não sei, eu até devia ter mandado essa dúvida pro Herbert Burns aqui, só pra responder, mas por que foi essa situação desse casamento. Mas é um evento bem bacana, né, Léo? Você tem algum destaque que você queira comentar? Tem bastante coisa aí, mas não sei se a gente pega os mais bacanas da gente falar, Léo? Com certeza, Davi. Tem muita luta legal aí de se assistir, talvez por
o público aí que está chegando agora para acompanhar o evento talvez não tenha tanta intimidade com esses nomes, mas a gente tem no card preliminar, você falou bem do Herbert Burns contra o Evan Durham. Evan Durham, a gente sabe que é um cara bem experiente no esporte, é um cara que tem um jogo bastante sólido no grappling, chato de lutar, é um cara que incomoda demais, e o Herbert Burns vai ter aí uma pedreira, porque é um veterano que não gosta de ficar parado, e o Herbert vai ter que usar bastante aí as mãos, acho que vai ter que também tá com as defesas de queda em dia. A gente sabe que o cara, ele é um cara bem experiente nessa parte também do grappling, enfim. Então acho que vai ser uma luta bem legal, apesar de ser peso casado. A gente não sabe qual foi o motivo que o UFC botou essa luta aí no evento bem assim, em cima da hora. Mas acho que vai ser bem divertida. Tem a luta do José Formiga contra o Alex Pérez. O José Formiga é um cara que sempre fica ali no quase, nos moscas, né? Quando ele tá com a chance de tá ali tá na cara do gol, só empurrar pra rede, ele vai lá e chuta pro alto. E não foi só uma vez, não, já foram algumas vezes assim que ele já teve essa chance, então tá aí recomeçando de novo na categoria que tá meio que se encontrando novamente, né? Vai ter a disputa de cinturão vago entre o Davidson contra o Benavides, então o Formiga, ele contra o Alex Perez, né? Então acho que ele é um cara, vai ser uma luta interessante aí pro Formiga, acho que vai ser uma luta bem movimentada. Outra luta legal, assim, que na verdade tem duas aí do card preliminar, que é do Alex Cáceres contra o Chase Hooper, né, que é o filho do Ben Askren. É um moleque aí que tá surpreendendo. Eu tenho gostado das lutas que ele tem feito, e o Alex Cáceres é um cara também que gosta aí da luta agarrada, é um cara esguio, então acho que vai ser uma luta bem movimentada, bem interessante aí. O Alex Cáceres, apesar de ter cara de novinho, já é um cara mais experiente aí dentro do UFC. A luta do Ian Heinisch contra o Gerald Meerschaert, eu acho que também vai ser uma luta legal de se assistir. Acho que o Ian Heinisch, para mim, favorito nessa luta. Então temos aí umas lutas bem interessantes. O Corey Stemmer, eu não entendi ele enfrentar o Brian Keller. Essa é uma luta que eu, sinceramente, eu não vi muito sentido. O Brian Keller é um dos caras que eu falei, né, que tinha acabado de lutar num desses eventos que o UFC fez em maio, e tá de novo com luta casada aí para enfrentar o Corey Stemmer. Então vamos ver o que ele vai aprontar em cima do número 12 dos peso galo, do peso pena, Davi. Boa. Ô, Cowboy, eu vou também fazer uma pergunta para você, mas também dando oportunidade se você quiser destacar alguma dessas lutas do preliminar, mas queria saber, eu tô vendo aqui, né, e a gente sabe que geralmente o UFC trabalha nos Estados Unidos, ele faz a transmissão na TV aberta ali, né, TV aberta não, né, TV a cabo, mas é um canal onde muita gente tem, e a luta, geralmente esses numerados, o card principal é quando você paga o pay-per-view, né, então, e a gente vê algumas táticas do UFC de casar algumas lutas. Teve uma última luta que foi o Greg Hard, que a gente viu no principal, e a gente viu o Verdun no preliminar, né? Acho que uns 2 eventos atrás, 3. Então a gente, né, imagina que tem esse jogo aí, o UFC colocar algumas lutas bacanas encabeçando o preliminar, para você que tá assistindo na TV aberta ali, né, nos Estados Unidos. Você tá vendo ali, por exemplo, aqui a gente tá vendo encabeçando o preliminar o Bruce Leroy, né, o Alex Cáceres, que o Léo falou agora, e o Chase Hooper. Uma luta bacana também, então você tá ali na pilha, pô, que luta bacana, que não sei o que. E quando começar o preliminar, ele te empolgar ali, incentivar você a comprar um pay-per-view, né. Mas você sabe, o Gabriel, ou até o Léo souber, porque no site do UFC eles dividem alguns eventos como card, geralmente ele divide como card preliminar e principal. Só que em alguns eventos eles colocam primeiro as lutas, depois preliminar, depois card principal. Alguém sabe se tem alguma divisão nos Estados Unidos de outra forma? Sei lá, primeiro as lutas passam numa plataforma, depois preliminar em outra e principal? Porque eu fiquei pensando nisso exatamente, me perguntando por que o José Formiga tá nessa divisão de primeiras lutas, né? Pelo menos no site do UFC Brasil é assim. Como a gente tem aqui se a gente colocar o UFC.com, a gente vai ser redirecionado para a versão em português do site.
Então a gente não sabe como seria no site internacional, né? No site americano. Mas, Cowboy, você sabe se tem em alguns momentos alguma divisão lá nos Estados Unidos? Tipo assim, eu já vi em alguns eventos que tem primeiras lutas. Eu já vi também, acho que no site do UFC inglês aparece Early Prelims, né? Tipo, antes das preliminares. Você sabe se tem alguma coisa assim, Cowboy? Davi, justamente, aquela vez que eu levantei isso aqui, que eu fiquei revoltado do Verdun estar no preliminar, André G comentou, né, no programa justamente sobre isso. E dessa mesma forma que você colocou, a minha visão é essa. Eu não sei exatamente qual canal também, vou me informar disso aí até pra gente. Mas as primeiras lutas, como tá no site, né, Early Preliminaries, tem as preliminares do meio, que aí também ainda passam nesse canal, ainda, né, aberto, entre aspas aí, que eles têm a ESPN Plus, que é um canal tipo de streaming igual o Netflix. Certo. Né? A minha dúvida ainda é se você, quando assina a ESPN Plus, você já tem direito aos pay-per-views do ano do UFC, né? Um por mês que a gente tem com o UFC. Ainda tem essa dúvida. Eu acho que pay-per-view nos Estados Unidos é só pagando mesmo. Eu acho. É só pagando. Não é, Léo? É só pagando. O que acontece? Essa programação que tem no site do UFC, seja a versão em português ou na americana, ela voltar para o público americano. Então, assim, quando a gente vê primeiras lutas, na verdade, são as primeiras lutas que vão passar no UFC Fight Pass, né? Quem assina o UFC Fight Pass lá fora tem a oportunidade de assistir essas 3 primeiras lutas, ou 2 primeiras lutas, ou uma luta só, né? Enfim. É uma coisa meio exclusiva para quem assina o pacote Fight Pass. E aí depois o restante de preliminar vai passar nesse ESPN Plus, que também não faz parte da TV aberta dos Estados Unidos. A TV aberta dos Estados Unidos é o ESPN grandona, né? A ESPN Plus é um canal a cabo, como se fosse um Sport TV da vida, assim, né? Sim. Então essas lutas passam ali, né? Nesse canal, na parte a cabo. Então nada tá passando na TV aberta. E aí, quando chega no card principal, como o Davi lembrou, é o pay-per-view, ou seja, a pessoa tem que pagar para poder assistir as 5 lutas finais do evento desse card numerado, que é onde o UFC aposta suas fichas para poder fazer um card bem interessante. E por isso que esses eventos numerados, geralmente fica essa expectativa, né, de ter uma luta empolgante de cinturão ou 2 lutas, ter uma luta entre 2 grandes nomes aí. Então, vamos dizer assim, o pay-per-view é o grande chamariz ali do UFC para fazer uma grana, e as lutas do card preliminar, ela, com esse acordo com a ESPN, ela né, faz com que também as pessoas tem que usar um pacote também exclusivo da ESPN, e o Fight Pass, que aí é uma coisa da plataforma do UFC, que quem assina tem acesso exclusivo para assistir essas primeiras lutas. Então não é um pacote que a gente assiste aqui no Brasil, porque os direitos de transmissão são do canal Combate, então a gente assiste direto, né? Não tem essa coisa de ficar mudando de canal pro outro, enfim. Então é mais ou menos isso. Boa, Léo. Cowboy, eu acabei prolongando nesse assunto. Você quer já puxar um destaque do principal pra gente já pros finalmente do evento ali? Claro, Davi, rapidinho. Eu tô muito, muito animado com Aljamain Sterling e Corey Sandhagen. Pra mim vai sair daí o primeiro contender depois que ocorrer a disputa de cinturão entre José Aldo e Peter Yan. Eu fico na dúvida também como é que vai ser o Marlon Moraes, mas como ele disputou há pouco tempo, talvez, né? Pouco tempo que eu digo, né? Um dos últimos que disputou o cinturão, deve ser por isso que o UFC vai cozinhar um pouquinho mais o brasileiro aí pra disputar novamente, acredito. Boa. E só um gancho dessa luta, Cowboy. Como eu faço as charges lá pro podcast do John Anik e do Kenny Florian, o Rei Longo, que é o head coach do Aljamain Sterling, ele também tem uma coluna lá no podcast dos caras, né? Então tem 1 Minuto Rei Longo lá. E no último episódio ele falou que ele não vai conseguir estar no corner do Aljamain Sterling, porque ele tá de quarentena, ele tá em Nova York, provavelmente, acho que ele mora em Nova York. Então ele não vai conseguir ir devido à pandemia. Então os caras até brincaram lá no podcast que como o Rei Longo tem uma proximidade ali com o John Anik e o Kenny Florian, né, por serem amigos do mesmo projeto ali do podcast, o Rei Longo ficaria mandando SMS pro John Anik, que vai estar ali, né, narrando as lutas. Ele já ia mandando pros corners do Aljamain Sterling. Léo, algum destaque aí legal dessas lutas? O destaque também é legal que o card principal tá com luta dos pesos galos, né? Que são 2 caras, são 4 nomes aí interessantes. Entre o Rafael Assunção contra o Cody Garbrandt, né? Uma luta aí
que os dois vêm de sequências negativas, são 2 tops da categoria, então aí o Cody Garbrandt já meio que ensaiou que tá querendo ir pros moscas, tá dizendo que vai fazer só essa luta aí e depois vai migrar pra categoria de baixo. Vamos ver, né? Eu acho que não sei se vai ser muito saudável para ele fazer esse corte, não. Mas essa luta aí eu acho que vai ser bem interessante de se assistir por conta aí, acho que da experiência do Rafael dentro do octógono. Eu acho que para mim ele é um cara mais completo, seja na trocação, no volume aí, da intensidade da luta agarrada. E o Cody Garbrandt, apesar de ser um cara que tem poder de nocaute, é um cara que também vem aí do wrestling, que ele pouco usa, inclusive nas lutas. Ele vai ter que tomar cuidado aí com esse jogo do Rafael, que eu acho que tem um jogo mais redondo dentro do MMA. Então acho que vai ser uma luta bem, bem interessante de se assistir. O Rafael ainda é um cara, apesar de ser talvez um cara subestimado aí por muitos, mas é um grande nome dentro dessa divisão dos galos. E, rapaziada, tem uma luta bacana também no peso galo aqui, que é o Ed Wayneland com o Sean O'Malley, né? O Sean O'Malley é um cara que muita gente tá de olho nele já há um tempo, ele teve alguns problemas ali. Ele pegou doping, acho que foi uso de maconha, não foi? Foi isso mesmo, né, Gabriel? Você lembra disso? Foi isso, né? É uma luta que tá todo mundo... Eu acho que sim. O Sean O'Malley é um cara que tá... Eu até brinco lá no grupo que é o Sean O'Hype, porque muita gente fala dele, é um cara, né, que tem um carisma bacana, é uma luta também curiosa, vamos ver como ele se sair voltando. Ele tem feito muita luta de grappling, né? Então tá pegando um cara bem experiente aqui, o Ed Wayneland, cara das antigas. É uma boa luta pra voltar. Falando em volta, a gente tem a volta tanto do Garbrandt, que o Léo falou, como o Sean O'Malley. Bem bacana. E Gabriel, o Rafael Assunção é uma luta bem difícil por Garbrandt, né? Até mesmo o Léo falou das capacidades de cada um aqui. Mas o Garbrandt, ele costuma entrar numa pilha, né? Ele é muito fácil de entrar em pilha, e o Rafael Assunção é um cara muito cerebral, né? É interessante também esse duelo nesse sentido, né? Com certeza. E o Garbrandt ter comentado, já que pensa em descer de peso, já mostra um pouco do quê? De uma certa escapatória mental. Se eu perder o Rafael Assunção, vou baixar de peso para me reinventar. Sabe assim, eu sinto um pouco disso. A gente sabe que o Rafael já ganhou na estreia, né, do Marlon Moraes. Quer dizer, o Rafael é um cara muito, muito experiente, tarimbado, bom em diversas áreas. Vai ser uma encrenca pro Corey, que o Corey é a mesma referência que a gente fez em relação ao Tyron Woodley. Perdeu algumas lutas, chegou no momento que ele teve que parar um tempasso para se reinventar. Estava muito feia a situação dele. Isso aí, pessoal. Vamos para a luta principal, então. Disputa de cinturão da categoria pena feminino. Amanda Nunes, campeã, vai tentar defender o cinturão contra Felice Spencer. Uma luta também curiosa no sentido que ela já tem sido tentado, né, ser casada faz um tempo, tiveram uns problemas, a questão da pandemia também, já foi cancelada e voltou, como o Léo falou já mais cedo aqui no podcast, o UFC ainda tá tentando manter muitas lutas, né? É que também é complicado, você vai marcar e depois você muda de adversário, o cara tá fazendo todo um camp de preparação, então é uma luta que manteve, e também nessa categoria peso-pena não tem muita opção de menina pra disputar com a Amanda nesse momento, uma luta bem bacana. Léo, o que você acha dessa luta? A gente sabe da capacidade da Amanda, né? Considerada aí uma das maiores, pelo menos no feminino a gente já tem a discussão bem mais clara dela de ser ali uma maior de todos os tempos. Tem alguns nomes que falam um pouco abaixo dela, como a Cyborg e alguns outros ali, mas considerando isso, a gente sabe das capacidades dela. É uma luta onde a gente vê a Amanda com um favoritismo grande, mas Léo, você acha que a Spencer é uma presa fácil para Amanda? Olha, presa fácil é difícil de falar, porque luta a gente sabe que é um negócio que se resolve lá dentro. Por mais que tenha um favoritismo da Amanda, ali na hora a gente sabe que o bicho pega. E a Felice, ela, apesar de ter começado assim, não ter tanto tempo de estrada, mas já fez muita coisa aí dentro do esporte, já no Invicta mesmo, chegou bem no UFC. Acho que uma grande característica dela é que ela é bem resistente, assim, ela é uma atleta que aguenta a pancada, dá pancada à beça. Se a gente for lembrar da luta dela contra a Cyborg, ela foi uma das únicas lutadoras aí que
cortaram a testa da Cyborg de pancada. Então, não é uma atleta que dá para se subestimar. Dito isso, eu acho que a Amanda, que está bem ciente do que a adversária vai fazer, né, a canadense. Ela, todo o aparato que ela tem em volta, a Amanda também, além disso, é uma atleta muito inteligente, muito estrategista, que eu acho que são pontos importantíssimos para quem é campeão. E no caso dela, eu acho que o jogo da Spencer já com certeza está bem mapeado, e evitar, acho que é trocação franca, eu acho. Acho que você tem uma mão pesada, mas lógico, a Amanda tem muito mais. A gente viu aí que ela fez nas últimas lutas, coisas fantásticas, mas talvez aí um jogo talvez aí fazer um jogo, um pouco do jogo sujo, vamos dizer assim, né, de botar um pouco para a grade adversária, dar uma cansada, que a Spencer é um pouco mais pesada. Eu acho que isso aí, talvez ao longo dos rounds, possa ajudar também a Amanda depois até vencer com mais tranquilidade nos rounds seguintes. Mas eu acho que a Felicia Spencer é uma atleta assim, dura no sentido de resistência, né? Não que ela vá dar um certo sufoco enfim, mas uma atleta acho que ela merece um certo respeito, até porque ela venceu a Megan Anderson, que era a grande nome assim, dos penas, que faria a luta com a Cyborg, aquela coisa toda, e a Megan Anderson até agora não apareceu para que veio, e a Felicia Spencer também a derrotou, né? Boa, Léo. E Cowboy, eu tava até vendo o retrospecto da Spencer aqui, ela só tem uma derrota na estreia ali do MMA profissional dela e depois pra Cyborg. Então ela tá vendo nessa sequência, como o Léo citou aí, ela era campeã dos penas no Invicta, né? Antes de vir pro UFC. Agora, isso que uma característica bacana que eu vejo na Amanda Nunes, né, diferente de outras situações que a gente vê, até mesmo a Honda, né, tinha um pouco esse negócio da soberba, assim. Algumas outras lutadoras não tem, mas uma coisa que eu vejo pouco na Amanda Nunes, então, que eu vi uma entrevista esses dias, acho que foi na transmissão do último evento, ela deu uma entrevista lá pra Evelyn Rodrigues, falando que pra ela não tem tempo ruim não, se ela tá com dificuldade em pé, ela vai levar pro chão, se tiver dificuldade no chão, ela vai em pé. Cowboy, você acha que tem alguma dessas capacidades aí que a Felicia Spencer poderia ter uma vantagem com ela sobre a Amanda, ou em pé ou no chão? Eu sei que a Spencer tem um judô também muito bom, uma luta agarrada, e como o Léo também comentou, ela é forte, né? Ela é pesada. Você acha que em alguma situação a Spencer tem algum tipo de facilidade com a Amanda? Olha, é muito difícil, viu, Davi? Porque a Amanda é muito completa em todos os sentidos. Claro que, como o Léo muito bem colocou, a Felicia machucou a Cyborg em pé, então tem suas valências, né, com refinamento, até na trocação, tem a mão pesada, né, digo. E ela tem um jiu-jitsu, se ela cair por cima, ela tem um peso muito grande, que pode incomodar sim a Amanda. A luta é luta, entendeu? Ela coloca uma mão no momento que a Amanda não tá esperando, cai por cima ali, pesa, desgasta a brasileira, a gente vê uma luta totalmente diferente para decorrer nos próximos rounds. Então, assim, eu acredito que a Amanda vai fazer a estratégia certa, como ela fez com a Germaine de Randami, né, escolhendo onde sua atleta vai ser pior e que ela é melhor no caso, né? E com a equipe que ela tem, Davi, ela não vai dar brecha para perder esse cinturão. Vou de Amanda e eu acho que ela vai ganhar bem. Boa. Léo, também aí, palpitão aí, você acha que vai dar Amanda? Ou vai tentar... Não, vou de surpresa não, vou na Amanda, vou na campeã, que eu acho que vai começar a botar esse cinturão mais em jogo, né? Fazer história. A gente teve a situação do Daniel Cormier, que derrotou o Miocic, depois defendeu o cinturão contra o Derek Lewis. Naquela época ele ainda estava com o cinturão dos meio pesados, aí depois que ele vagou. Mas no caso da Amanda é diferente, porque esse peso pena não tem ranking, não tem nada, então ela pode pegar uma luta dessa, depois pegar mais alguma outra atleta que aparecer e manter os dois cinturões tranquilamente, e nesse caso eu também vou com ela. Eu falei que vai ser um pouco assim, de resistência da Felicia Spencer, mas lá pelo terceiro e quarto round eu acho que a Amanda consegue acabar antes da luta. Fala Zé! Fala Zé! Fala Zé! Fala Zé, qual a boa? Um minutinho na porrada, Zé, sem perder amizade. Fala Zé, solta o verbo.
Salve meus amigos do Nocautecast, Davi Carvalho e toda a equipe do Nocautecast, um grande abraço para vocês. Hoje eu quero falar um pouco aí sobre o esquadrão brasileiro, hein? Quero irritar o mestre Orsano hoje. Tivemos no último final de semana uma das melhores atuações individuais de um lutador brasileiro nos últimos tempos, hein? Desde que Rafael dos Anjos humilhou o Anthony Pettis, eu não vi um brasileiro lutar tão bem como o Durinho lutou na noite do último sábado contra o ex-campeão Tyron Woodley. Eu vi muita gente criticando o Tyron Woodley, falando que ele só tem o overhand de esquerda, quando na verdade todo mundo sabe que ele é um lutador bem completo. Devido ao fato do jiu-jitsu do Durinho ser muito bom, ele não quis usar o seu wrestling, o seu ground and pound, que é muito bom. Então, não desmereçam o Tyron Woodley. O Durinho sim tem que ser elogiado por essa belíssima vitória que ele teve. Teremos agora nos próximos meses vários brasileiros disputando o cinturão. Então, além do Durinho, que se colocou numa boa situação, talvez possa ganhar o title shot na próxima rodada contra o Kamaru Usman, ou talvez o Durinho tenha que fazer pelo menos mais uma luta para ter direito a disputar o cinturão. Mas tirando o Durinho aqui da jogada, a gente tem José Aldo contra Peter Yan no UFC 251, chance de cinturão para o Brasil com o José Aldo. A gente tem o Davidson Figueiredo fazendo a revanche contra o Joseph Benavidez. Para mim, o cinturão mais fácil do Brasil conquistar, não desmerecendo o Benavidez pelo grande lutador que ele é este cinturão do Davidson. Por tudo aquilo que a gente viu na primeira luta, mesmo com toda a polêmica envolvendo o corte de peso do Figueiredo, eu acho que o brasileiro é favorito sim contra o Benavidez e, na minha opinião, vai sair o primeiro cinturão do esquadrão brasileiro aqui nessa luta. Temos também Paulo Borrachinha contra Adesanya, ainda também sem data confirmada esse combate. É mais uma luta onde eu não coloco o favoritismo aqui no brasileiro, mas eu não desconsidero o Borrachinha de forma nenhuma para essa luta aqui. Eu colocaria o favoritismo ao Adesanya no combate, mas é aquele favoritismo aí 55-45, onde o Borrachinha tem totais condições de, na base da pressão, achar o queixo do Adesanya, usar muito aquele boxe do Borrachinha ali na curta distância, batendo na linha de cintura, onde o brasileiro ele costuma soltar golpes muito fortes ali naquela região. O Borrachinha tem condição de levar o cinturão. Então, para tristeza do mestre Orsano, a gente pode ter ainda este ano Paulo Borrachinha, Davidson Figueiredo, José Aldo e também Durinho, por que não, como campeões aí do UFC. Será, mestre Orsano? Será que terminaremos o ano com 4 cinturões aí pro esquadrão brasileiro, além da Amanda Nunes? Grande abraço, até semana que vem, pessoal. É isso aí, pessoal. Cowboy, antes da gente finalizar aqui, quer trazer uns drops aí de novidades que a gente tem tido aí no mundo do MMA? Claro, Davi, rapidinho, o UFC parece que confirmou mais 3 eventos após esse evento aí da Amanda Nunes, tá? No dia 13 de junho tem a Jessica Eye contra a Cynthia Calvillo de main event, a Cynthia Calvillo subindo de peso, né, indo pra peso mosca. Aí Blades versus Volkov no dia 20 de junho, né, evento principal. E dia 27 de junho, a esperada luta do meu caso, né, que eu tô esperando há muito tempo, Poirier versus Hooker, peso leve, ou seja, 3 eventos aí a seguir em junho. Mantenha o combate assinado, minha gente. Boa. E Cowboy, não falou local ainda, né? Davi, falou que vai ser no Apex ali em Las Vegas, no mesmo local que ocorreu os outros eventos. Parece que julho, Dana falou que vai ficar o mês inteiro na Ilha da Luta, né? Então em junho ainda continua em Las Vegas. Boa, Cowboy. Segue lá. E Davi, na última semana, depois de muita negociação, o UFC não conseguiu fechar aquela luta do John Jones contra o Ngannou. John Jones começou uma série de ataques na mídia contra o Dana White respondia a ele e tal. Chegou um momento que o Jones, no último tweet, falou que deixa o título peso meio pesado vago, Davi. Deixou o título vago. John Jones deu até de matchmaker. Falou pro Ian Blachowicz enfrentar o Dominic Reyes pelo título. E ano que vem, se o UFC estiver disposto a pagar a luta dele contra Israel Adesanya, ele volta. Senão, ele tá fora. Ele quer valorizar o passe dele. Eu acho que ele escolheu um momento péssimo para tentar subir um pouco o valor dele, mas ele sabe melhor do que a gente o que ele ganha, o que ele quer ganhar. Porque no momento de pandemia,
que o patrão está gastando mais do que nunca, você acha que foi o momento, Davi, dele pedir esse aumento nesse momento mesmo? Cowboy, eu não sei, eu só sei que agora, meio pesado, vago, é hora da gente já começar a pensar. É nosso momento, Cowboy. 93 quilos aí não é difícil pra gente, hein? Ó, Davi, não querendo cortar ninguém, mas eu tô ainda no peso médio, ainda em quarentena. Se eu passando a quarentena, voltar pros treinos aí com a galera, eu consigo chegar em 7,7, mas aí eu lembro do Tyre Woodley e do Durinho, acho que eu vou ficar aqui tocando viola. Deixa pra lá, né, Cowboy? Boa. Tá, Deus o livre. Ô, Davi, e deixa eu falar um negócio muito importante. Eu fiquei de queixo caído com a sua nova coluna, seu novo projeto. Como é que chama mesmo aquela animação que você fez? É uma brincadeira que eu tô fazendo, que eu gostei tanto dessa que eu vou tentar fazer em todos os eventos agora, porque no Twitter, né, o Dana White, no perfil dele, ele costuma colocar alguns destaques do evento, né, pra chamar a pessoa pra assistir. E o Dana faz lá um quadro dele que ele fala: If you don't know, now you know, né, que ele tá querendo dizer, se você não sabia, agora você sabe. Então a brincadeira que eu faço é If you don't know, now lascou, né, então assim, se você não sabia, então não espera ficar sabendo pela minha coluninha lá, não, porque eu só vou atrapalhar. Então a ideia é levar essa questão aí, a brincadeira do Dana White, com um pouco de humor e falar das lutas. Cara, você mandou bem demais, não foi, Léo? Pô, com certeza, cara, que eu sou fã do trabalho do... Eu sempre mando um recado lá pra ele das charges, mas essa da animação ele extrapolou e da criatividade, ficou muito bom mesmo. Tá de parabéns, Davi. Muito obrigado, vou ver se eu consigo já lançar lá pra quinta. Eu tô pensando em quinta-feira fazer do UFC 250 aí da mano. Não, e me manda essa charge que eu quero postar, cara. Eu comecei a postar na última, eu quero postar dessa vez agora, que merece. Ficou muito bom o trabalho. Parabéns, Davi. Você é o nosso número 1, né, cara? The best, the pound for pound of the charges. Muito obrigado. Boa, rapaziada. Bem bacana as resenhas aí que rolou, as prévias. Léo, queria agradecer demais a presença. Seja bem-vindo aí mais uma vez ao Nocautecast. Portas abertas quando vocês precisarem lá, rapaziada do MMA Pride Brasil. Vou dar um toque, tamo aí, precisando da gente. Mais uma vez, muito obrigado, meu amigo. Pô, Davizão, obrigado. Eu que agradeço aí pelo convite. Foi ótimo bater o papo contigo, com o Gabriel. Resenha muito legal aí com vocês. Lógico, a casa também lá tá aberta para vocês voltarem mais vezes. O Davi já participou, também foi um convite aqui pro Gabriel participar de uma resenha nossa, de um aquecimento UFC, que a gente também tem feito sempre antes do evento começar, né? Uma hora pelo menos ali, a gente ficar falando das últimas análises das luzes. Então, eu deixo convite para vocês aparecerem lá também. E pedir pra galera aí lá, a galera que não conhece a gente, seguir a gente lá no YouTube, MMA Pride Brasil. Temos lá vídeos diários. Estamos acabando agora com a Semana Pride Entrevista, como eu anunciei anteriormente. Então a gente tá aí numa crescente legal, tá sendo bacana. Até o André já mandou lá comentários lá, já fizemos interações, então também mandar um abraço pro André, pro Mestre Orsano também. E é isso aí, vida longa aí pro Nocautecast. Eu sou fã de vocês, gosto bastante do formato que vocês fazem. E quando precisar, só chamar que apareça aí de novo. Valeu, Davi. Valeu, Gabriel. Valeu, Léo. E Cowboy, também mais um pra conta, meu amigo. Muito obrigado. Até o próximo, então. Obrigado, Davi. Léo, prazerzaço ter você com a gente, viu? Obrigado aí pela sua presença. E vai ser uma honra um dia poder debater com vocês nesse evento, no pré-evento aí. A parte que eu mais gosto das lutas, assim, fora as lutas, né, gente? São os aquecimentos. Então vai ser uma honra estar com vocês. Valeu.